e feliz Páscoa, afinal hoje é sexta-feira santa, dia da gente fazer nossas reflexões, não é verdade? Mas também de fazer uma comida gostosa para nossa família. E para quem tem uma crença de fundamentação cristã, hoje vai preferir não comer com carnes com sangue, né? Carnes vermelhas. Então a minha proposta para hoje, que ainda dá tempo de fazer, é um arroz de bacalhau, que é um prato português muito fácil de fazer e que vai desmistificar o bacalhau como um ingrediente muito caro, porque a gente não precisa usar o lombo de bacalhau, nem precisa usar muito bacalhau. Precisa um pouquinho para dar um gosto e pode ser um bacalhau desfiado. Então nossos ingredientes vão ser o bacalhau, vinho branco, azeitona preta, salsinha, nata, cebola, alho e um arroz de véspera, um arroz que eu já tenho pronto aqui. Sempre que a gente for usar um arroz pronto numa preparação, a gente vai fazer a escolha pelo arroz parboilizado, que é o arroz que permite que a gente aqueça sem que ele perca muito da sua estrutura. Já o arroz branco a gente não consegue fazer, ele vai empapar, né? Vai desmanchar, ficar todo colado. O arroz arbóreo, que a gente faz risoto, também não dá, vai ficar todo coladinho, uma papinha, impossível. Então, o arroz parboilizado, que já está cozido, pode até ter sido sobra de ontem, não tem importância, porque a gente vai só reaproveitar. No caso aqui, eu cozinhei porque não tinha sobra de arroz. Então eu vou colocar aqui azeite de oliva, que é o par perfeito do bacalhau, né? Agora eu vou cortar em tirinhas, ou pode ser em cubinhos, mas eu vou cortar em tirinhas que é para dar mais um charme. Tirinhas de mais ou menos meio centímetro por 3. Eu só vou querer que essa cebola murche ligeiramente. Vai aqui na frigideira. Deixar ela só dar uma murchadinha. O alho vou cortar em lâminas, ou pode ser picadinho também. Bem fininhas, né? E vai esperar a sua vez de entrar lá na preparação. Bom, como eu falava, o bacalhau nem sempre precisa ser o bacalhau caro para a gente se aproveitar na receita, né? Por acaso eu tenho em casa um pedaço de lombo. O lombo que já está dessalgado, eu deixei dessalgando ele, esse pedaço aqui, por 48 horas, para que a água 5 vezes por dia, sempre na geladeira, mas podia ser um bacalhau desfiado em casa, né? Tirado da parte da barriga do bacalhau, uma parte menos nobre. Ou mesmo quando você compra o lombo e vai limpar, na hora de tirar a espinha do bacalhau, porque a gente consegue tirar ali que está coladinho, também serve para essa receita. Então, já que é um lombo, eu vou ter que desfiar ele, né? Ou então, vou cortar em pedaços menores, porque a nossa preparação é de pedaços pequenos, que dá para fazer uma preparação bem bacana de Páscoa, usando bacalhau, sem se preocupar com o orçamento. Olha, cortando com a mão mesmo, pode ser com a faca, em pedacinhos menores. Se for usar o bacalhau já desfiado, lembrando que ele também precisa dessalgar. Olha, a cebola já está querendo pegar uma cor, tá alourando, como dizem os portugueses, ora pois. Vamos juntar então o alho, que entra sempre depois da cebola. Também vamos deixar que ele pegue um alouradinho. Lá na nossa coluna, no jornal, nas bancas, então no ND Online, você vai encontrar outras receitas também com bacalhau e receitas econômicas também para fazer na Páscoa. Se não for para fazer hoje, sexta-feira, faz no domingo de Páscoa, no almoço, quando for reunir a família, vai agradar, certeza, e não vai ser uma preocupação para o orçamento, né? Bom, o bacalhau já está desfiadinho. Vamos ver como é que está aqui. Cebola e o alho já alouraram, pegaram uma corzinha bonita, sutil. Vou juntar o bacalhau, então, que não precisa cozinhar muito. O bacalhau, como ele é dessalgado, ele já está praticamente pronto, livre de qualquer risco que a gente possa correr. O que me leva a falar um pouquinho de bacalhau, então. O que é bacalhau? Qual é o peixe? Bacalhau não é um peixe, bacalhau é uma forma de preparar o peixe, ou seja, a dessalga e a desidratação do peixe através desse processo se chama bacalhau. Então, existem 3 ou 4 ou 5 espécies de peixes que fazem bem essa preparação, e o mais tradicional, que é chamado de bacalhau do Porto, é feito com o gado morua. Então, é seco, é salgado e então se transforma em bacalhau como a gente conhece. Bacalhau do Porto
No Porto não tem bacalhau, né? A cidade do Porto, lá em Portugal, era o entreposto comercial das grandes navegações e ali paravam muitos navios vindos da Noruega, daqueles países frios, da onde se produz o bacalhau. Como o trecho entre um lugar e o outro era muito longo, para que o peixe durasse, ele era salgado, afinal é uma conserva, né? E quando chegava, então, na cidade do Porto, ele era comercializado. Daí ficou o nome bacalhau do Porto, mas que do Porto não tem nada, tá? Então aqui a gente vai juntar vinho branco seco, vai juntar também um pouquinho de caldo de legumes para hidratar, juntar o arroz que estava me esperando aqui. O arroz que já está cozido, vamos deixá-lo aquecer agora. O bacalhau está com pouco sal, ou seja, a gente tem que provar esse tempero do bacalhau antes de dar prosseguimento. Não precisa cozinhar demais, o bacalhau está pronto, o arroz também. Vou juntar aqui a nata agora, que vai dar uma cremosidade, fica maravilhosa, né? Gente, fácil, vamos combinar, a gente fez isso aqui em 5 minutinhos. Não demora mesmo e fica maravilhoso. Esse arroz de bacalhau, ele fica mais umidozinho mesmo, tá? E aí a gente deve fazê-lo, acabar de preparar, juntar a nata, o caldo, mas na hora de servir. Porque a tendência do arroz sempre é de absorver o líquido que a gente está adicionando. Então, se eu faço agora e vou servir daqui a 1 hora, quando eu voltar na minha frigideira, ele vai estar seco, porque já absorveu, então, aquele líquido que eu coloquei. Vamos dar uma provadinha. Não, tá maravilhoso. Muito gostoso mesmo. 2 minutinhos fervendo e a gente já volta. Olha, já secou o suficiente, porém ainda mais umidozinho, como eu te falei que tem que ficar. Agora eu posso adicionar as azeitonas pretas em rodela, que são opcionais, mas combinam muito bem, tá? Só fica atento, então. Se na hora que a gente provou o arroz com bacalhau ele já tiver com sal o suficiente, não adiciona, então, a azeitona, porque ela também tem bastante sal. Um pouquinho de salsinha. Tá pronto o nosso arroz de bacalhau. Que ficou fantástico. Que vai ser, com certeza, o meu almoço de Páscoa. E posso servir, então, aqui num pratinho bonitinho, né? Porque afinal de contas hoje é dia de festa. Tá pronto aqui, então, o arroz de bacalhau. Feito com lascas de bacalhau, uma forma econômica de a gente passar a nossa Páscoa fazendo um prato elegante e com um ingrediente nobre, que é o bacalhau, mas sem se preocupar, não vai furar o orçamento. Vamos finalizar com uma salsinha e tá pronto. A receita completa com todos os ingredientes está nas bancas no Jornal Notícias do Dia ou no nosso ND Online, só acessar aí. Gostou do nosso vídeo? Então se inscreva no canal, aqui embaixo ó, tem uma setinha, se inscreve no canal e acompanhe todas as nossas receitas. Um grande abraço, uma feliz Páscoa, muita paz e alegria para todos vocês e a família também. Até lá!